Oi, tudo bem? Voltei para falar da Cymbidium rapidinho. Aqui agora tá nublado, mas eu tinha adaptado essa Cymbidium, coloquei ela na sala, né? Só que como ela precisava de queda de temperatura, apesar de ter sol na mesa da sala, o sol invade nessa época do ano, eu colocava ela para fora de noite e ela ficava fora até coisa de, não sei, dependia não lembro agora, acho que era umas 8, 8h30, porque daí tem sol na mesa. Daí eu colocava ela na mesa e ela ficava lá com o sol um pouco mais filtrado, claro que o sol não incide do mesmo jeito dentro de casa até o meio da sala, né? Mas batia bem o sol também. Aí ela foi se acostumando. Aí quando eu comprei outra terrestre que eu queria pôr aqui, eu descobri, sabe de uma coisa? Porque eu assisti um outro vídeo, fui estudando mais sobre, vendo as reações dela. Vai ficar aqui fora nesse vasão. Só que ela ainda é pequena pro vasão, então eu coloquei ela em outro vaso fundo, porque Cymbidium precisa de vaso fundo. E aí, quando ela tiver maior, ela vai ficar nesse vaso maior aqui, né? Aqui tá salada de gato, ó o peixe. Aí, ali, às vezes eu rego um pouquinho para aumentar a umidade, se tá muito seco, mas não é a única umidade, fonte de umidade aqui, claro, né? Aí, essa Cymbidium agora, ela tá pegando o sol sim, mas ele é levemente filtrado por grade, por vaso pendurado, assim, mas passa bastante sol. Lembrando que Cymbidium gosta de quedas bruscas de temperatura. Eu já tô vendo os brotos crescerem bastante. Elas gostam de quedas bruscas de temperatura, tá? Aqui o máximo que chega ali é no verão, chega a 31, 32 graus e precisa ter queda de pelo menos 12 graus para mais, só que não com geada, gente, ela não gosta de geada. Aí com isso vai estimular a floração. Outro truque é colocar água mais fresca, por exemplo, da geladeira. Você coloca um copo na geladeira, depois tira e rega ela. Até a adubação pode ser feita assim, você já dilui o adubo, coloca na geladeira e vai usando. Só que eu não gosto de ir usando e guardando, é na hora. Então pode fazer isso com uma certa antecedência, coloca na geladeira, daí rega ela. Tendo esse ambiente que ela precisa, aqui São Paulo, capital, região sul, uma região mais fria, mais fresquinha da capital, ela tem o que ela quer. Então ela vai me dar flores de novo. Acabou a floração, né? Então, gente, ela precisa sim de luminosidade bem forte para estimular a floração, mas não necessariamente muito forte também. Ela pode ser cultivada dos dois jeitos. Mas se vocês percebem que uma orquídea não está dando flor, a probabilidade de ser por falta de luminosidade é enorme. Isso se tiver o ambiente adequado, claro. Ela tem flores mais entre outono e inverno, porque tem quedas mais bruscas de temperatura, né? Ela gosta de vaso fundo, precisa de um substrato adequado. Os bulbos não podem ser enterrados, gente. Ó, o que é o substrato adequado? Reveja o meu vídeo de replantio dela. Eu coloquei aqui substrato Terra Nova, que é de rosas do deserto e tem componentes adequados, né, como o carvão triturado. Daí eu coloquei alguns pedaços ali tá vendo, mix de orquídea. Esse mix de orquídea não é adequado para orquídeas epífitas, porque entra em decomposição, mas nas terrestres, como elas crescem em ambiente onde tem material em decomposição, né, na natureza, elas aceitam isso sim. Só que claro que eu equilibrei, né, gente? Não é só isso. E também carvão triturado. Então, se você colocar coisa de 1/3 de cada, já tá bom. Se você não tiver carvão de triturado, metade, metade. Aí eu coloquei o bokashi na beirada do vaso, um pouquinho, uma colher rasa de café.
coloquei Osmocote 14, tá enterrado, mas são as bolinhas amarelas. Essas bolinhas duram pelo menos 3 meses, depende das regas. Se as regas forem diárias, que é mais no calor, né, no verão, vão durar 3 meses. Mas olha, as bolinhas, se encheu de água e já estourou, tá seca, precisa repor. Aí pode ser que você acabe repondo a cada, não sei, 5 meses talvez, depende das regas, né? Que mais? Elas também gostam de floração, né? Que eu uso forte orquídeas floração, que daí estimula a floração. Aquela mudança de temperatura também estimula a floração. Adubação balanceada é essencial para não salinizar se for em excesso e nem faltar, porque se faltar ela não vai ter força para dar flores. Eu sempre coloco uma naftalina bem no fundo do vaso para prevenir de cochonilha de raiz, né? E tem argila expandida. A argila expandida ajuda o substrato a secar mais rápido e a não entupir por causa dos pedaços, né? Nos buracos, que daí a água não escoa direito. Você deixar num vaso assim, caso você coloque em jardim, se você deixar num vaso, vai ser mais fácil de prevenir contra lesmas e caramujos, tá? Percevejos, por exemplo, também gostam muito delas, mas mais os botões das flores e das folhas novas. Eu não tenho percevejos aqui. Outra coisa que previne contra lesmas e caramujos e outras pragas do gênero é você desinfetar o ambiente, o piso, as paredes, por exemplo. Eu não tenho muito esse problema, porque o que eu fiz, por exemplo, aqui depois que eu tirei as plantas, eu já logo coloquei 2 colheres de água sanitária para 1 litro de água e reguei bem ali. Fiz isso 2 dias consecutivos. Não tem planta, né? Mas eu faço isso nas rosas do deserto com planta junto, tá? O vaso. Mas a orquídea eu prefiro não fazer. Mas aí o que acontece? Eu já desinfetei esse substrato, não tem mais bicho nele. Nada, nenhuma minhoquinha. Aí eu poderia teoricamente colocar o vaso em contato com aquele substrato, mas eu também coloco esse pratinho. Mas gente, o pratinho vocês só deixam se vocês vão tirar a água de baixo logo em seguida. Não pode ficar água presa ali, tá bom? Não, de jeito nenhum, senão vai apodrecer. Por mais que tenha argila expandida no fundo, ela precisa ter tempo também de secar. Mas quando tá praticamente 100% seca, você volta a regar. Porque ela gosta sim de umidade, mais do que epífitas, por exemplo. Mas encharcar apodrece raiz. Gente, eu acho que eu falei a maior parte das coisas, né? Eu adaptei ela ao principal que eu ia falar. Eu adaptei ela ao sol aos poucos. Então, o que você faz? Você deixa, por exemplo, 2, 3 horas de sol mais fraco primeiro, durante 1 semana ou mais. Se você quiser deixar mais tempo, garante melhor que ela não vai queimar. Então, uns 10 dias, 2 semanas no máximo. Aí você aumenta um pouco, 1 horinha, faz a mesma coisa, deixa no mesmo tempo, talvez menos dessa vez, porque a gente não sabe o ambiente no qual ela ficava. Se você souber, aí é melhor, né? Ajuda. Mas se ela tivesse, por exemplo, um orquidário com uma proteção de 70 a 80%, desculpa, 70 a 80% de luminosidade filtrada e só 20, 30, por exemplo, então seria passando, né? Só isso de luminosidade, então ela tá muito protegida e ela não tá acostumada. Aí você vai acostumando aos pouquinhos. 10 dias já seria o suficiente no máximo, assim. Aí você aumenta 1 horinha por mais 10 dias, 1 semana, até dar o tempo, né? Ela, por exemplo, deve pegar diariamente, porque eu tenho horário diferente aqui de sol do outro lado da varanda, né? O outro lado é sol da manhã mesmo, que é onde ela pegava o friozinho da noite e o sol do início da manhã. Ali o sol acaba, não sei, 12h30, por aí. Aí aqui ele começa um pouco mais tarde de manhã, eu não sei o horário exato.
Daí às 2 da tarde o sol fica atrás de um prédio por uma meia hora, 45 minutos e volta. Ela tá ótima, não amarelou. O amarelado aqui já tava como eu comprei, não amarelou nadinha. E ela tá com uns brotinhos crescendo super rápido, tá amando o tratamento, tá? Já dei enxofre também, que você pode dar 1 a 2 vezes por mês, só de prevenção e deixar mais forte contra pragas, que são as cochonilhas de raiz, pulgões, percevejos, né? E, gente, espaço entre as plantas é necessário para o ambiente ser arejado, tá? Então, Cymbidium pode sim ficar no jardim, no sol, porém tem que ter o ambiente adequado, que é no máximo 31 graus, como aqui, 32, e aqui nessa época não bate tanto sol, tá? No verão, que 31, 32 graus, ela vai pegar menos horas de sol e ela já vai estar adaptada, né? Porque ela pegou o sol do inverno, que não é tão agressivo, mas bate mais, por mais tempo. Então, Cymbidium dá certo sim se você tiver o clima adequado, vai dar flor. Se você não tiver o clima adequado, ela só vai te dar folhagem. Então, gente, sempre é essencial pesquisar sobre a planta que vocês querem cultivar antes de ter. Porque tem coisas que a gente pode adaptar e fazer acontecer, mas tem coisas que ficam mais difícil, né? Como as estações do ano em mudanças da incidência solar, como a temperatura do ambiente. E se você não tiver um orquidário, uma estufa, não é nem orquidário, uma estufa com tudo controlado, a probabilidade de te dar flor é muito baixa se você não tiver o clima que ela precisa no seu lugar, onde você mora, né? Então, ó, tem sempre orquídeas para todos os tipos de ambientes. Eu tenho dificuldade com uma planta como a rosa do deserto, consigo, adapto, porém, claro que quando eu tenho uma persistência de clima feio, assim, de tempo chuvoso, muita umidade, eu tenho perdas de plantas. Então eu tenho que adaptar e me conformar com uma outra perda de vez em quando, e as mais fortes vão ficando. Mas orquídea eu consigo. Por quê? Porque o clima é bom para isso, tá? Então pesquisem antes de saírem adquirindo plantas, para vocês não se frustrarem ao cultivar uma planta, tá? Eu espero logo poder mostrar minha planta aqui no meio das outras. É que o tempo tá feio hoje, tá cinza, tá? Aí eu mostro de uma volta pelo meu jardim de apartamento, para mostrar para vocês o total, tá bom? Beijos, se cuidem muito bem das plantinhas de vocês, façam planta terapia.